Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de conexão, a mais um momento de percepção sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, um momento de observarmos quem somos, o que estamos fazendo, como nos manifestamos nesse mundo, né? A razão também pela qual estamos aqui. Então, hoje vamos seguindo aí com mais uma live livre, que esses são movimentos que eu tenho feito, de sensações, de sentimentos, de percepções que eu tenho tido e que em alguns momentos eu sinto que eu preciso trazer, que eu preciso talvez compartilhar de alguma maneira, né? Aqueles e aquelas que possam interessar, que possa fazer sentido, né? E quando a gente compartilha, a gente leva, né, às vezes algumas percepções a outras pessoas e também aprende com outras pessoas pontos de vista, maneiras diferentes de ver o mundo, maneiras diferentes de ver as coisas. E o tema da live livre de hoje, né, que foi intuído, que foi sentido para ser trazido nesse momento, né? As lives livres, elas não são programadas, né? Elas vêm, elas são muito do sentir. E todos aqueles que se conectam, né, nesse momento ou que se conectam em um momento futuro, acessam essa informação, essa reflexão, por alguma razão, né? E geralmente é porque tem alguma coisa a ver com o processo pelo qual está passando naquele momento, por situações que está vivenciando, por questões que talvez precisa trabalhar, né? Então é por isso que eu chamo esse momento de live livre, porque é um assunto livre, né? É um assunto que não é programado, que é intuído e que vem aqui para ser exposto, enfim, cada um sentir no coração de acordo com aquilo que lhe ressoa, né? Então, aqueles que vão chegando, né, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer imenso estar novamente com vocês. E o tema que veio, né, na verdade já tem alguns dias que eu tô percebendo isso, e é o processo de autoobservação, né? Nós falamos muito sobre autoconhecimento, nós falamos muito sobre se conhecer, sobre mergulhar nessa jornada interna, sobre remover às vezes as nossas camadas, os nossos véus, para ir acessando cada vez mais quem nós somos em essência, né? E eu percebo que, como eu já venho falando há muito tempo, né? Desde que eu comecei a trilhar, né, a jornada do autoconhecimento, eu tenho percebido que quanto mais eu me conheço, menos eu sei sobre mim, né? É como aquela frase do só sei que nada sei. Isso se aplica pra gente também, né? Então a gente acha que sabe muito, a gente acha que se conhece, mas à medida que nós vamos nos conhecendo, nós percebemos que nós conhecemos muito pouco sobre nós mesmos, né? Aquela figura bem clássica do iceberg, né? Do nosso consciente, do nosso inconsciente, que toda parte consciente fica na parte de fora do iceberg, então é aquilo que nós conseguimos ver, e o inconsciente fica naquela parte de baixo que é gigantesca, né? Então eu vejo que nesse movimento aí do nosso autoconhecimento, a cada passinho é um breve acesso, né, que a gente traz, que a gente resgata dessa parte que está submersa e que nós ainda não compreendemos, não entendemos, mas que estamos nesse caminho, né? No entanto, eu tenho percebido que de nada adianta, ou é quase impossível, né, que o autoconhecimento aconteça se ele não vem atrelado ao processo de autoobservação, né? E essa autoobservação é extremamente importante, porque vai caminhando junto, né? Então veja, à medida que nós vamos conhecendo um pouquinho mais sobre nós mesmos, nós temos também condição de nos perceber. Então veja, se eu descubro, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito teimosa,
E aí eu admito pra mim, uma coisa que talvez no passado eu nem percebia. Eu não via, não conseguia enxergar, por exemplo, né? E ao longo da jornada aí do autoconhecimento, por alguma razão, eu descobri que eu sou extremamente teimosa. E eu consegui admitir que eu sou teimosa, né? Oi, Jana, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Então, né, descobri que sou teimosa no meu exemplo. Poxa, já é um baita desafio, né? A gente reconhecer que tem, às vezes, algumas que não são falhas, né? Que tem alguns processos aí que a gente precisa equiparar, ajustar. Então, isso já é um grande avanço, né? O primeiro que é o reconhecimento, que é o perceber. E a gente, de fato, só consegue quando a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento. Então, poxa, um primeiro passo é reconhecer. Reconheci, percebi que tenho aí as minhas falhas, né? Que tenho aí os meus desafios a serem superados, coisas que eu preciso equilibrar, ajustar, né? Dileta também, seja bem-vinda. E então, quando a gente reconhece, né, percebe isso que a gente precisa trabalhar, ótimo, né? Só que a gente só consegue perceber quando a gente se observa. E se observar é se perceber. Tem uma frase, né, extremamente famosa que quase que com certeza todos aí já ouviram, que é o orai e vigiai. Não basta eu fazer as minhas orações, não basta eu fazer os meus rezos se eu não vigio. E o vigiar é o observar, o vigiar é o perceber. Então, quando eu digo que, por exemplo, não basta só eu saber que eu sou teimosa, né? Eu preciso reconhecer e entender quando que eu sou teimosa. Quais as situações que geram em mim essa reação? Em quais situações que eu sou submetida ou diante de quais pessoas ou diante de quais lugares ou em que ocasiões que eu deixo que essa energia, por exemplo, da teimosia, ela se manifeste através de mim. Então, quando nós começamos a ter essa observação, quando nós começamos a ter essa percepção, a gente começa a se portar ou se colocar diante desses momentos, dessas situações de uma maneira um pouquinho diferente. Muitas vezes nós passamos a encontrar alguns padrões. Então veja, nessa minha historinha, né? Nessa minha suposição, nesse meu exemplo. Vamos imaginar que eu só sou teimosa quando eu tô com as minhas irmãs. Ou eu só sou teimosa quando eu sou contrariada. Quando alguém de alguma maneira bate de frente comigo, e às vezes eu nem tava assim tão querendo tanto aquela situação, mas quando alguém de alguma maneira me contraria, eu fico teimosa. Eu fico teimosa e fico martelando, às vezes eu nem queria aquilo, mas eu fico teimando porque eu quero ficar com a decisão final, ou porque eu quero que a última palavra seja minha, e aí eu me coloco dessa maneira. E eu me coloco dessa maneira com todas as pessoas, ou eu me coloco dessa maneira somente com algumas pessoas em específico? Quando que eu faço isso? Então, a gente só consegue descobrir se a gente se percebe, se a gente se observa. E aí que a gente coloca o nosso autoconhecimento em prática, né? Se diz muito, né, que de nada adianta um monte de informação, um monte de conhecimento, se nós não colocamos essas informações e esses conhecimentos em prática. E se auto-observar e perceber os nossos movimentos e perceber o que nós fazemos e perceber como nós nos manifestamos, e aí a partir daí a gente tem consciência e com a consciência consegue mudar a maneira como nós nos colocamos, é quando nós estamos utilizando o autoconhecimento e transformando esse nosso autoconhecimento em sabedoria aplicada. E sabedoria aplicada a nós mesmos e, por consequência, a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que nós nos conectamos e manifestando o nosso melhor, né? Aquilo que viemos fazer. Então, veja, tudo aquilo que a gente acaba repetindo ao longo da vida, né? Ou coisas que acontecem conosco, mas, meu Deus, quando eu achei que já tinha acabado, acontece de novo, né? Quando já passei por aquela situação, achei que já tinha superado, acontece novamente, né? Por exemplo, sair de um relacionamento bem tóxico, bem difícil, né? Passei por alguns processos, daqui a pouco, de novo, entrei num outro relacionamento que também foi difícil, foi tóxico, foi complexo.
E aí achei que tinha superado, daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente fica, mas meu Deus do céu, será que eu nunca vou ser feliz? Né? Será que a minha vida nunca vai dar certo? Será que eu nunca vou me realizar nesse sentido? E aí a gente não percebe que as coisas elas vão se repetindo exatamente porque nós ainda não aprendemos o suficiente com elas. Então, o que é que está me levando a ter essas repetições ao longo da vida? Né? O que é que eu ainda não aprendi que eu preciso repetir? E aí o universo está gritando na nossa cara, está nos mostrando de todas as maneiras coisas que eu preciso aprender, que eu preciso desenvolver, e eu não estou percebendo. Um exemplo que é muito comum de eu dar é na escola, né? Quando a gente está na escola, na faculdade, enfim, aí a gente tem as provas lá para fazer, né? Enquanto a gente não aprende o conteúdo, a gente precisa repetir essas provas, né? A gente precisa ir repetindo esses processos enquanto nós não aprendemos. A partir do momento que a gente aprendeu e integrou aquilo internamente, ok, a gente já está apto para passar para o próximo. E no próximo vai ter novas provas, vai ter novos desafios. E à medida que a gente vai aprendendo, e à medida que a gente vai desenvolvendo, e à medida que a gente vai absorvendo esses conteúdos e integrando internamente, a gente vai passando para os próximos estágios. E ao longo da jornada da vida, não tem um estágio perfeito, maravilhoso, em que eu chegue e de lá acabou. Não, é uma jornada constante. Só que à medida que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, essa jornada ela fica mais agradável, mais feliz, mais satisfatória, mais prazerosa, porque a gente já vai tirando aqueles pezinhos, aquelas amarras, aquilo tudo que está deixando essa jornada mais difícil. E aí, à medida que a gente vai tirando esses pezinhos, essas amarras, essas armaduras e tudo isso, a gente faz à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai ganhando lucidez e aprendendo a partir dessas experiências e dessas vivências. E a cada uma delas, além da gente tirar as coisas que estão um pouquinho pesadas, um pouco difíceis, a gente traz novas ferramentas, a gente traz novos conhecimentos. E isso integra na gente. E aí, quando, por exemplo, um desafio acontece e você já o superou antes, ele fica fácil. Nossa, fica extremamente fácil. Talvez vocês gostem ou brincavam, né, de quebra-cabeça. Quando a gente tem um quebra-cabeça novo, a gente geralmente tem um pouquinho mais de dificuldade de montar o quebra-cabeça, não é? As peças às vezes ficam um pouco difíceis de encaixar, a gente não sabe muito bem onde colocar, demora mais para montar o quebra-cabeça. Só que à medida que a gente vai montando, repetidamente, a gente vai aprendendo já. O nosso cérebro já conhece aquilo e já sabe onde encaixar cada pecinha. Então a gente monta muito mais rápido, com muito mais facilidade. E aquilo chega um momento que já nem tem mais graça, que você já nem brinca mais com ele, porque não tem mais graça. Você já sabe, você já aprendeu, você já conhece. Aí precisa partir para um outro. E assim é com os nossos desafios da vida. À medida que a gente aprende, que a gente já depurou bastante aquilo e já integrou aquela informação, já integrou aquele aprendizado, já integrou aquele conhecimento, ele não precisa mais repetir, ele não precisa mais chegar, né? E é por isso que eu estou trazendo essa abordagem com relação à autoobservação hoje. Porque a gente costuma, né? É muito mais fácil observar o outro, observar o que está no entorno, perceber tudo aquilo que está, né, girando aqui conosco, enfim, ver as pessoas que se deparam na nossa vida, que chegam na nossa vida, sejam pessoas próximas, nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. E principalmente as pessoas mais próximas da gente são as pessoas em que a gente tem maior facilidade de observar, né? A gente tá todo o tempo ou criticando, ou achando alguma coisa para implicar, ou vendo alguma coisa ali que a pessoa faz que irrita, que incomoda. Então a gente tá com os nossos olhos, né, com a nossa habilidade da visão extremamente voltada para fora. A gente tá o tempo todo observando esse fora, observando esse externo. Veja, a gente tá todo momento captando muitas e inúmeras informações. Né? Hoje, com o acesso que a gente tem à internet, tudo tão fácil, enfim, a gente fica minado de informações. E aí a gente esquece que esses olhos, essa nossa observação, ela também precisa ser olhada
para dentro, né? E à medida que a gente se observa e à medida que a gente se percebe, a gente consegue de fato fazer as modificações, né? Então, o convite que eu queria fazer para vocês, né, para as pessoas que se conectaram aqui, que vão se conectar também, é de, sim, continuar com o processo de autoconhecimento, e se ainda não está fazendo, né, que comece a fazer através de livros, através de vídeos, através de pessoas, através de pessoas que eu digo terapeutas, amigas, né, pessoas que possam auxiliar nessa caminhada, filmes, enfim, fazer alguma coisa que o ajude nessa autoobservação, nessa autopercepção. E aí, a partir daí, ajude no autoconhecimento. E a partir daí, né, ir praticando a autoobservação para encontrar exatamente esses padrões que eu falei, né? Se a gente começa a se observar, a gente percebe esse padrão. Quando que vem essa sensação? Quando que vem esse gatilho? Aonde que eu tô? Com quem que eu tô? Com que eu me conectei? Porque eu tava bem e de repente veio aquela energia. E de repente eu fiquei assim. Nunca é de repente. A gente acha que é, mas não é de repente, não é do nada. É porque por alguma razão nós sintonizamos com alguma frequência que nos levou a ter aquela reação, a falar aquilo, a talvez mudar o tom de voz, a talvez falar coisas ásperas, enfim, coisas nesse sentido, né? Então, eu gostaria de fazer esse convite, porque eu percebo que a gente, por exemplo, muitas pessoas que eu atendo, né, quando chegam aqui para fazer algum tratamento, enfim, para fazer algum atendimento, chegam porque geralmente tem algum processo, né? Tem alguma dor, alguma dificuldade que estão passando. E percebe que tem essa dor, né? Então, observou que essa dor. Então, quando doeu, a gente começa a trabalhar, né? Geralmente é assim que a gente faz. E aí, à medida que a gente vai trabalhando e que a gente vai tratando, eu sempre costumo perguntar para a pessoa, né? Como que foi sua semana, né? A maioria das sessões são semanais. Então, como que foi sua semana? O que você fez, o que você percebeu. E a gente é como um exercício, né? Muitas vezes as pessoas nem percebem isso aqui né, quando estão fazendo a terapia, mas é um exercício que eu vou estimulando na pessoa para que ela comece a se observar. Então, quando ela chega aqui e já me conta como é que foi a semana, uma das principais perguntas que eu faço é e como que você se sentiu? Qual é a sensação que vem? Ai, Alissa, eu não sei muito bem, eu acho que eu senti raiva, acho que eu senti vergonha, acho que eu fiquei com medo. Opa! Primeiro passo, estamos conseguindo identificar as sensações, as emoções. E aí a gente vai rastreando esse medo, rastreando essa raiva, rastreando essa sensação, para a gente poder chegar no ponto que de fato está gerando essa sensação, né? Então, é muito legal, né, essa prática de se auto-observar, de se perceber. E é simples, a gente só precisa começar, né? A gente só precisa ter esse start de conectar, né, com essa sensação, com quando começou, por que começou, quando que eu tava, aonde que eu tava, o que que eu fiz e coisas assim. É muito legal, né? Então, como eu falei, pode ser de várias maneiras. Às vezes escrever pode ser muito bom, né? Escrever no final do dia, como que eu me senti, o que que eu fiz, né? Não precisa ser longos textos, pode ser de maneira resumida, ajuda bastante, né? Também a ir colocando no papel, ou realmente ter, né, auxílio de alguém que possa te ajudar e conduzindo ao longo dessa vivência, dessa experiência. E isso é muito legal, né? Muito, muito bacana. Ou até encontrar mesmo, né? Às vezes amigas, amigos, pessoas que sejam da sua confiança e que te ajudem também a ter percepções diferentes e a se observar, né? Porque às vezes, né? Quando a gente pergunta para o outro, às vezes o outro tem uma percepção da gente que a gente mesmo não estava conseguindo ver. E aí, às vezes, ajuda também a gente clarear um pouquinho as nossas ideias, clarear as coisas que a gente precisa ajustar e perceber qual é a rota do nosso GPS interno que a gente precisa ajustar, né? Talvez a gente tá andando em círculos e já tá na hora da gente sair por um caminho um pouco diferente, né? Que bom que você gostou, Jana. Obrigada por estar aqui, né? Então, assim, é isso, né?
a breve reflexão, enfim, né, a breve exposição que eu gostaria de fazer hoje. Agradeço, né, imensamente para quem se conectou aqui comigo. Eu vou deixar gravadinho no Instagram, também no Spotify, lá no podcast Jornada do Ser, que é onde eu coloco essas reflexões, essas percepções, e também tem outras que vocês podem acessar. Quem chegou depois, né, vai poder ver na íntegra, desde o comecinho. E o grande convite que eu deixo para de agora em diante é exatamente praticar a autoobservação, se perceber, se olhar, e aí tenho absoluta certeza que vão também começar a modificar a maneira como se coloca, a maneira como se porta. Porque, como eu falei, quando a gente traz a lucidez, quando a gente traz a consciência, aí sim a gente tem o aprendizado de fato e a sabedoria fica integrada na gente. Certo? Então, um grande beijo a todos e a todas. Muita gratidão por essa conexão. E precisando de qualquer coisa, né? Se quiserem fazer algum comentário também sobre o que nós conversamos aqui, fiquem muito à vontade. Vai ser um grande prazer trocar uma ideia aí com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Se cuide. Obrigada, Dileta. Que bom que você pratica. Fico muito feliz, né? É transformador, né? Fazer essa autoobservação. Grande beijo, tá? Sintam-se todos abraçados e abraçadas. Recebam meu carinho e minha gratidão. Até mais. Tchau, tchau.